Fala pessoal, Pedro Henrique aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast Implanta BIM do canal HR Compacta. E o tema de hoje é siglas do BIM. Como identificar, como entender eles, né? Onde vivem, onde moram, o que comem, se alimentam. Brincadeiras à parte, mas de fato, siglas é um assunto bem complicado para algumas pessoas. Mas antes da gente seguir o assunto, eu quero agradecer a sua atenção assistindo, ouvindo nosso podcast e certamente ajudando o canal também, compartilhando, curtindo e comentando, tá? Ajudando muito aí na divulgação, ajudando o canal a atingir a sua monetização. Isso é muito importante para que a gente possa alcançar mais a marca e eu conseguir entregar para vocês conteúdo de graça. Então, quanto mais vocês divulgarem, mais conteúdo de graça eu consigo trazer para vocês. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de BIM, a gente fala de algumas siglas ali que às vezes fica confusa. Por exemplo, BEP. BEP é plano de execução, BIM Execution Plan, plano de execução BIM. Nós temos o LOI e LOD. LOD é para nível de detalhamento de projeto do 3D. E o LOI, o nível de informação do projeto. Nós temos outras siglas aí que acabam ajudando a complicar mais um pouco as questões. Por exemplo, nós temos a BSDD, por exemplo, que é o dicionário de dados BIM. Então, nesse dicionário de dados em si, a gente tem a estratégia, envolve, né, várias categorias aí de planejamento, né? É um dicionário, basicamente, mais que isso. E aí, essas siglas aí vocês podem conferir até no nossa tabela periódica que está no site da HR Compacta. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se porventura eu esquecer, vocês comentem aí. E aí, a gente precisa também entender, por exemplo, o DPOW, né? Que é o DPOW. O DPOW é um plano digital de etapas do trabalho, por exemplo, estratégia, apresentação, definição, design, construir, comissionar, entregar, encerrar, operações, fim de vida útil. Tudo isso é um fluxo de um projeto DPOW, né? Vou chamar assim, que é o plano digital de etapas de trabalho. Nós temos algumas outras, como o CDE, que é o Ambiente Comum de Dados. É claro que quando a gente fala dessas siglas, a gente fica confuso às vezes. IFC, por exemplo, por muitos anos, meses, eu vou dizer anos até, porque isso aí, quando eu estava na faculdade, no curso técnico de edificações, quando eu fui para pro mercado, para a parte do mercado ali, falavam que IFC era apenas um arquivo tipo PDF. Mas não, a gente sabe, eu abordo isso bastante em meus conteúdos aqui, eu tenho um vídeo sobre isso, então é importante até vocês entenderem. Porém, a gente acaba criando algumas siglas para facilitar, né? E vocês podem acompanhar mais ainda nesse item de tabela periódica. Eu até recomendo, se você está assistindo, está mais tranquilo aí, tal, só está me ouvindo mesmo, faz o seguinte, acessa o site aí da HE Compacta e entra na tabela periódica. Você vai ver aí, por exemplo, um EX, execução, HA, né, que é hardware, BS, BIM Strategy, né, estratégia BIM. Alguns aqui não são definidos por mim, você criou essa sigla. Não, essas siglas aqui são siglas vindo do pessoal da NBS, né, a National BIM Library, que criou, é uma tradução até essa tabela periódica deles, e que eu acho muito interessante trazer aqui para vocês na versão em português, para que nós entender melhor que BIM não é só um modelinho 3D, é muito informação, gerenciamento, comunicação, envolve aí diversas áreas, disciplinas, como estratégia, a fundação, a colaboração, o processo, pessoas, tecnologia, padrões, habilitando ferramentas, como funciona, recursos, o plano de trabalho digital, perdão aqui pela gaguejada. Por exemplo, recursos. Onde a gente encontra recursos?
Inquéritos e relatórios, quando a gente cria, a gente vai começando a entender vídeos, que são os tutoriais, eventos, fórum, quando a gente aborda o assunto, redes sociais, postagem em blog, livros. Então tudo isso acaba agregando recursos para que a gente possa ter mais informação do que é um BIM. Por exemplo, nós estamos habilitando ferramentas, essa categoria. Temos o kit de ferramentas BIM, o LOI, o LORD, CS, que são as classificações, nossas ferramentas de análise, a gestão de instalações assistidas por computador, ferramentas de custo, ferramentas de programa, ferramentas de administração. Também não adianta só ter um modelo, o Revit da vida, o FreeCAD da vida, não dá. Você precisa ter uma ferramenta também de administração de projeto, que envolva ali, né? Eu, por exemplo, com as vendas aqui, eu trabalho com o do CRM, que eu recomendo, até tem um vídeo aqui no canal sobre ele, eu abordo um pouco sobre ele. Nós temos outras ferramentas, por exemplo, quando eu falo de gestão de instalações assistidas por computador, né, tem outros aqui que a gente aborda. Ferramentas de criação, ferramentas de especificações. Então, por exemplo, às vezes, mais vale investir num software que seja só dedicado a steel frame, por exemplo, do que ficar só no FreeCAD. Às vezes vale o investimento, porque se você trabalha só com steel frame, às vezes ali você tem mais facilidade, porque já está muito mais pronto. Mas se você domina a programação, faz o seguinte, cria uma bancada específica de steel frame. Fica aqui o convite. E aí a gente tem pessoas, né, envolvendo a soft skills que a pessoa vai ter, a cooperação, o compartilhar sucesso. Esse campeão, no caso aí, é você mostrar, entregar, sabe, apoio, contratações, disponibilidade. O CDE, por exemplo, é o ambiente comum de dados que a gente vai conseguir ter a comunicação integrada. Eu confesso assim, abordar aqui todos eles passo a passo no nosso podcast fica complicado. Então faz o seguinte, vai lá no site hrcompacta.com agora, acesse a tabela periódica BIM e né, você vai ter lá para conferir mais detalhes de como gerenciar um projeto BIM. Quero agradecer, espero que tanto esse podcast como também a tabela periódica te ajude a abrir a mente e entender e descomplicar o que é BIM. Beleza? Um forte abraço, até a próxima!